Olá pessoal, meu nome é Carlos, vocês estão no canal Oráculos de Deus e este é o terceiro vídeo e na verdade é o primeiro vídeo do conteúdo, tá? Esse nós vamos entrar direto no conteúdo das profecias e eu quero mostrar para vocês alguns aspectos que devem ser corrigidos, então nós vamos ter que dividir esse assunto em três vídeos, né? Porque ele é muito extenso, tá? Então a gente tem que ter noção da seguinte forma: Daniel ele é um livro, Daniel e Apocalipse tem uma sequência, uma estrutura, como se fosse uma espinha dorsal das profecias, porque eles trazem uma cronologia de impérios, né? Daniel 2, por exemplo, ele traz o sonho de Nabucodonosor, que foi justamente uma estátua. E essa estátua, as partes dela eram impérios que se sucediam, né? Um conquistava o outro e assim por diante. Então começa com Nabucodonosor, que é o Império da Babilônia, chamado Império Neo-Babilônico, tá? Depois dele vem o Império Medo-Persa, né? O Império Medo-Persa conquistou a Babilônia. Depois o Império Medo-Persa foi conquistado pelo Império Grego-Macedônico, de Alexandre o Grande, tá? Depois dele vem o Império Romano, que conquista o Império de Alexandre. Né? O que sobrou dele, que são quatro impérios que saíram dele, mas foram considerados como se fosse o mesmo, pela profecia. E aí ele conquista, né? Só então ele passa a ser o império da vez. Mas ele é o quarto império, não é o último. O último é o quinto império, que nós vamos estudar em um estudo só para entender o que é o quinto império, que é esquecido. Então, nós temos uma sequência, certo? Essa sequência, ela começa em 605 a.C. e ela vai ter uma pausa, né? Vocês vão entender mais tarde isso, uma pausa na profecia em 1922, tá? Ela vem direto. E aí depois ela continua. Então, essa espinha dorsal, nós não podemos abrir mão dela, senão as outras profecias ficam flutuando. Mas elas são extremamente importantes para dar detalhes que essas não dão, né? Então é importante, elas se complementam. Aí Apocalipse 12, ele vai ser novamente a espinha dorsal do Apocalipse, porque depois Apocalipse 13 e 17 também, eles vão se encaixar na estrutura do 12, tá? Então, Daniel, ele dá cinco impérios, e o Apocalipse 12 dá sete impérios. E por que sete impérios? Porque ele retroage até o primeiro império que perseguiu o povo de Israel, tá? Que foi o Egito. Depois foi a Síria, né? A gente vai estudar isso tudo com calma, mas só para a gente entender. Egito, a Síria, depois começa com Babilônia. Então veja que ele vai ter dois a mais. E isso se encaixa perfeitamente. Daniel está falando do Nabucodonosor, que recebeu o sonho sobre ele e o futuro, portanto começa com ele, e dá estrutura para todos os restos, e vai se encaixar no Apocalipse que retroage até o primeiro, que foi o Egito, a Síria, Babilônia e vai embora. Tá? E é bom a gente já entender de cara que o que acontece. É sempre Israel está no meio desses impérios. Ele não pode ter um império que não esteja encaixado o território de Israel, certo? Então, quando você faz o estudo, você percebe que Israel, né, lógico, está no Oriente Médio, tá? E os impérios têm que vir de lá, ou tem que incluir aquele território, como foi o caso de Roma. Roma era ocidental, Alexandre também, né, mais ou menos, e eles abarcaram aquela região toda e incluíram Israel, por isso eles estão na profecia, senão não estariam. Então, o que acontece? Existem alguns desvios que foram feitos, né, historicamente, já de muito tempo, de séculos, e vem isso passando de geração para geração e nós temos até hoje. Então o objetivo é nós entendermos o que está distorcido, pelo menos três grandes coisas, né? A gente vai estudar hoje uma delas, tá? Para a gente entender, se ela for compreendida, nós corrigimos. Se ela não for compreendida, nós criamos um problema que vai distorcer toda a profecia até o fim, porque começa mal. Né? É como você fazer uma mira de uma arma, né? Se ela está certa, você quando a mira bater lá no indicador, ela vai acertar o alvo. Mas se você der 3 milímetros, né, mexer para a esquerda, você vai errar o alvo. Não consegue acertar. É porque você desviou o começo. Então, se você desvia em Daniel 2, você erra o resto todo. Não tem como acertar mais, né? Você não acerta mais. Então é isso que a gente vai tentar fazer a correção agora. Hoje eu vou começar com um assunto só. E veja que o título do assunto é Roma caiu em 476?
Eu vou mostrar para vocês que não, né? Roma não caiu. A frase está errada porque Roma caiu, está errado. Já está errada a frase. Vocês vão entender por quê. Tem que mudar a frase, aí dá para aceitar. Mas Roma caiu, não, né? De jeito nenhum, tá? Vamos entender isso aí, porque é extremamente importante, né, historicamente falando, porque a gente tem que entender o seguinte, a história é a base da profecia. A profecia, ela fala de acontecimentos futuros, né? E se ela fala de acontecimentos futuros, quando acontecerem, tornam-se história. Antes de acontecer, eles são só profecia, mas eles vão virar história. Então, a profecia é baseada em fatos históricos, não em interpretações históricas. Então nós temos que entender esses dois conceitos. Você pode pegar qualquer livro de história, ele vai ter fatos históricos, alguns se atêm mais aos fatos, mas também tem interpretações. E tem outros historiadores que é praticamente só interpretação, né? Praticamente. Então o que acontece? Você vai ter que filtrar isso, porque o que é fato é fato. O que aconteceu com Roma em 416 tem que ser entendido o que aconteceu. E aí vai ver que não foi queda, de acabou em Roma, então vamos para outra parte da estátua. Não, negativo. Esse é o problema. Então nós vamos nos ater aos fatos, porque quando essas profecias se cumprirem, elas serão um fato, não serão uma interpretação. Ninguém vai interpretar isso, é o fato que aconteceu, certo? Os Estados Unidos saiu do Afeganistão e aconteceu toda a confusão lá, certo? Já teve um ataque lá, bomba e não sei o quê. Isso são fatos. Depois podem ser interpretados. Vai falar horas e horas e horas e horas e horas. Por que foi, não foi, devia ter saído, não devia ter saído. Isso tudo é interpretação. Quem foi, quem não foi. O fato em si aconteceu. As profecias é a mesma coisa. Israel vai ser atacado por uma coalizão. A Bíblia diz o nome dos países que vão atacar. Isso é um fato. Vai ser atacado. Interpretação, se não, mas não pode, isso aqui é literal, tudo interpretação. Antes e depois não, vai haver interpretação. Mas os fatos é que são proféticos. Tá? Tanto para trás quanto para frente. São fatos. Eles acontecem o fato e isso é uma profecia cumprida. Pronto. Então vamos entender isso aí. Vamos voltar ao período um pouquinho antes de 476 para nós entendermos o que estava acontecendo. O imperador Leão I estava um pouquinho antes, ele morreu 2 anos antes do fato, tá? Então vamos entender quem foi. O Leão I ele era imperador do Oriente. Ou seja, a gente vai estudar isso hoje, né? O Império havia feito divisões em 2, em 4, unificou em 2 e pronto. Eles estavam tentando, né, organizar de uma forma que administrasse melhor. O Império teve história antiga, por exemplo, 5 imperadores, 4 imperadores, já teve isso aí. Isso não é novidade, né? E aqui eles estavam tentando dividir para conseguir manter o Império, porque o Império, especialmente a parte ocidental, estava difícil de segurar, por causa das invasões bárbaras. Então estava difícil de segurar. O que eles fizeram? Eles vamos tentar fazer a divisão. É só isso. Então o imperador que ficou no lado oriental, ele ficou na capital do império, porque Constantino fez a divisão, né, e mudou, não foi a primeira divisão, mas ele unificou e mudou a capital do império inteiro para Constantinopla. E lá ficou a capital. E ele ficou sozinho. Depois o outro ficou sozinho. Quando chegou no último, né? Ele estava sozinho também. Só que ele botou os 2 filhos. Mas ele botou o filho que tinha idade para governar na parte oriental. Então sempre vinha o governo do Oriente. Tá? Eles nomeavam alguns, digamos que eles chamavam de imperador, mas nomeavam para ver se conseguia fazer alguma coisa lá no Ocidente. Né? Não era fácil. Então, eles conseguiram por algum tempo, até que não deu mais para segurar, mas não foi nessa ocasião, tá? Então, vamos entender. O que aconteceu? O Leão tinha nomeado o Antêmio, e o Antêmio, depois de um tempo, deram um golpe e mataram ele. Então, o imperador nomeou outro. O nome desse outro era Nepos. Alguns põem Nepot, já achei. Porque é de nepotismo. Na verdade, ele casou com uma sobrinha do Leão I. E ele colocou ele lá. Você vai ser então o imperador lá. Né? A gente dá uma força para você e tal, você tenta segurar as pontas. E o Nepos foi. Mas o Nepos digamos, aceitou de volta um romano que tinha trabalhado com Átila Uno.
O Huno, os Hunos eram os mais temidos por causa de Átila, principalmente, né, que era o líder dos Hunos. Tocou horror em tudo, na Europa, na Ásia, em tudo não tem lugar, né? Ele tocou horror. Então todo mundo tinha medo, né? Até Roma tinha medo dele. Era difícil de lidar com a situação, né? Então veja o que aconteceu. Ele trabalhou com Átila e depois voltou. E o Nepos colocou ele no exército, já que tinha experiência e tal, botou ele no exército. E o exército ele teve uma ascensão rápida, né? O Orestes, esse Orestes trabalhou com Átila, né? Então o Orestes tinha uma experiência boa, ascendeu rápido no exército e já pensou, vou dar um golpe aqui. E ele fez uma revolta, né, no exército, e o Nepos teve que sair, né, meio expulso, meio correr para não morrer, né, e atravessou ali o Adriático e foi na Dalmácia, onde ele era, e foi e se resguardou lá. Tá? Então ficou, esse Orestes, ele não tomou o poder, ele botou o filho dele, né? O filho dele tinha 13 ou 14 anos, porque quando ele foi deposto, menos de um ano depois, ele ainda tinha 14 anos. E o nome dele era Rômulo Augusto, nome de imperador, né? Era um usurpador, né? Enfim, mas não sabia nem o que estava acontecendo com 14 anos, né? Então o Orestes fez isso e desagradou, lógico, Roma, porque Roma levava um tempo, não tinha telefone, levava um tempo para saber, para depois tomar uma atitude. Então, antes disso, né, de que Roma tomasse atitude, enfim, Odoacro, né, dos Érulos, porque o que acontece? Os Érulos e mais duas tribos menores se uniram em três, os três em um, e ficou o nome de Érulo porque as três foram unidas, né? O Odoacro era de uma das pequenas, mas ele depois ele acabou sendo o líder de todo o grupo, tá? Então eles eram juntos, eram poderosos. E o Odoacro falou, não está certo isso aí. O Odoacro, ele tinha o sonho de ser cidadão romano. Ele gostava das construções, da opulência, do exército, da organização. Ele gostava daquilo, né? Eles não tinham como fazer sozinho. Então ele queria participar daquilo, certo? Esse era o sonho dele. Ele não queria dominar Roma. De jeito, ele nunca pensou Roma Império, né? A cidade não tem nada a ver. É Roma Império. Então, como ele tinha esse sonho, ele viu a oportunidade. Agora eu vou atrás do Orestes, porque não está certo, e vou acabar com ele. O Orestes fugiu, ele conseguiu apanhar ele e executou. Executou Orestes, acabou. Aí ele voltou e foi pegar Rômulo Augusto, que estava em Ravenna, que era uma cidade que eles usavam muito como capital já naquela época, porque ela ficava num pântano, já entrando no Adriático, no mar. Então era muito difícil cercar a cidade, muito difícil. Ele estava lá, mas o Orestes foi lá, o Odoacro foi lá, conseguiu entrar, né? E fez ele digamos, aceitar o abdicado do trono, né? Ele mesmo abdicou por escrito, o menino de 14 anos. Mas conta a história que ele achou que ele era muito novo para morrer. Então exilou ele num castelo e pagou para ele a manutenção dele lá no castelo tranquilo, sabe? Ele tinha algumas coisas muito engraçadas, o Odoacro, né? Enfim, ele fez isso e daí o Senado apoiou, porque o Senado queria alguém forte ali para fazer, né? Para fazer jus, né? Para ser o imperador ali. Mas o Odoacro não queria ser o imperador. O Odoacro falou, não, eu quero simplesmente que o Império Romano domine sozinho essa parte aqui, não põe ninguém aqui. Um imperador basta para dominar todo mundo. Ele falou mais ou menos essa frase. Então ele mandou uma comitiva lá, ou seja, o Senado foi com uma comitiva até o Império Romano do Oriente, né? Até Zenão, que era agora já tinha morrido Leão I, entrou Zenão. E o Zenão recebeu então a comitiva e dizia o seguinte: eles querem que você reine lá, não precisa botar outro, você sozinho já reina, é suficiente, tá? O Odoacro gostaria de ser um cidadão romano, que é o título de cidadania, né? Ele chama de patrício, ele quer ser patrício. Ele, não, tudo bem. Aí ele também mandou levar todas as insígnias, né, que simbolizavam o reino ou o império romano. Especialmente a coroa, ninguém tem a lista do que foi, mas provavelmente o mais importante era o cetro e a coroa. Mas estandarte, brasão, foi tudo, tá? Para eles, tá? Porque ele não queria ser. Ele mandou para lá.
Aí ele disse, olha, o que eu gostaria de ser é um protetor aqui de Roma, de Roma, assim, Itália, desculpa, Itália, né? Eu vou ser o protetor da Itália. Aqui vou manter a ordem, as tuas ordens, sobre as ordens do imperador. Então, em nome do imperador, eu vou controlar a situação. Depois, mais tarde, os soldados dele, o exército dele, nomeou ele rei da Itália. Mas era rei vassalo, né? Ou seja, essa ideia não fez muita diferença, né? E Roma, meio a contragosto, assim, porque eram nepos, na verdade, né? Mas ele falou, então consideram nepos, respeita o nepos como imperador. Ele respeitou o nepo, mas não como imperador, né? Ficou meio assim, né? E lógico, Roma tinha outros interesses e depois acabou mandando Teodorico e acabaram matando ele, mas isso depois, né? Então ele ficou uns anos ali fazendo o que ele pediu, eles deixaram, até ter outros planos. Porque quem faziam as coisas acontecerem no Ocidente eram os imperadores de Roma. Uns mais enérgicos entravam e tomavam conta, e outros deixavam meio na conta deles, assim, e isso foi enfraquecendo muito o império, porque aqui não teve uma dinastia de imperadores fortes, não tinha, né? Eles tinham que ficar nomeando. É complicado. Mas enfim, essa parte, né? Já há muito tempo, Constantino tinha visto que não ia ter jeito, né? Já antes, até Diocleciano, enfim. Tá? Então, o que, que aconteceu? Ele cunhou moedas, o Odoacro mandou fazer as moedas, né? Cunhou, com a imagem do Zenão e com a imagem dele, ao lado como sendo o subalterno. Entende? Essa era a ideia dele, o sonho dele. É ter um pedaço para ele dominar, mas responder ao Império Romano. Eu sou digamos, um rei cliente, né? Um reino cliente de Roma. Tá? Eles mandam aqui, então eu faço parte do Império Romano, eu sou um cidadão romano. Só isso, ele conseguiu o sonho dele. Não durou muito, mas ele conseguiu o sonho dele. Tá? Essa foi a história. Então o que acontece? Colocam o Rômulo Augusto como imperador, é um menino de 14 anos que foi de um golpe que aconteceu, não durou um ano. Né? Mas tudo bem, seja como for, né? Odoacro, o cara que acabou com Roma, né? O Odoacro é o contrário, ele tinha o sonho de ser romano e ser submisso ao imperador do Oriente. É bem diferente a história, mas não faz diferença. Essa parte ela tinha enfraquecido, então eles perdiam, ganhavam, sabe? Isso foi várias vezes, aumentando, diminuindo, até em 500 e pouco, 550, 560, o Justiniano conquistou quase tudo do Império Ocidental, quase tudo, mas não chegou a tudo, mas recuperou grande parte, depois perdeu de novo, e assim ficava, entrava outro e perdia, entrava outro e ganhava, e isso aconteceu, porque essa parte aqui estava fraca, eles não tinham como fortalecer, botariam em risco todo o Império, então eles se concentraram para segurar o Oriente, vou explicar isso melhor, tá? Então é isso que aconteceu, não aconteceu nada. Não derrubaram o Império Romano estava forte. Quem mandava era o Oriente, era a capital lá. Aqui tinha que botar o rei que eles botavam em algum lugar, né? O imperador. Lógico, aí teve algumas cidades ali que foram usadas. Ravenna foi a mais usada. Então, Milão também, né? Enfim, lá era o centro do Império Romano. Desde Constantino. A capital do Império Romano unificado era lá. Depois dividiram com essa forma de tentar administrar essa dificuldade de manter esse território do Ocidente. Só isso que aconteceu. Mas como pode ser o nome? A gente vai ver mais detalhes agora, depois a gente vai dizer o que poderia ser dito em relação a isso. Mas não que Roma caiu, né? Tá, só isso. Roma não caiu. Aliás, Roma continuou 1000 anos, só 1000 anos. Veja, vamos tentar rastrear as divisões, então. Começamos com Diocleciano. Divisões dessa época, tinha divisões bem anteriores, né? Mas vamos para a divisão dessa época. Diocleciano, de 284 a 305, ele foi o imperador. E Diocleciano, não sei se ele tinha um pouco de preguiça, mas ele achava muito difícil governar tudo. Não, era, sem dúvida, mas alguns gostavam de dominar tudo e queriam dominar tudo. E outros não queriam dominar tudo, queriam separar. Ele queria separar para muito trabalho. Então ele chamou um Maximiano. Maximiano era um general que tinha feito algumas vitórias estrondosas, né? E aclamado e tal. Chamou o Maximiano, vem cá. É o seguinte, é muito grande para eu governar isso aqui tudo, tá? Então eu vou nomear você imperador. Você vai ser imperador do Ocidente. Eu vou dividir aqui, ó, no meio, mostrou o mapa, vou dividir no meio, você fica no Ocidente aqui.
tá? Escolhe uma capital para você e fica lá, e cuidando dessa parte. E eu vou cuidar da parte oriental, não é burro, ele ficou com a melhor, né? Ele ficou com a parte forte. Tá, beleza. Ele separou em dois, mas pouco tempo depois tá difícil. Chamou o Maximiano de novo, tá difícil. Vamos botar quatro. Você nomeia um da tua confiança e eu nomeio um da minha confiança. E vamos tocar. Depois, mais tarde, quando a gente sair, os que foram nomeados por nós sobem ao cargo principal e aí escolhem outros dois. E assim eles vão embora. Essa é a ideia dele. Então eu deu o nome de Augusto para ele e para o Maximiano. Porque ele era Augusto, né? Então, Augusto, porque Augusto é majestoso e tem a ver com a religião, com o divino. Então, eles se consideravam daí chefes também da parte religiosa, né? Quando era só César, era o aspirante que vinha só para dominar a parte civil, militar, política, né? Então, seria mais ou menos essa divisão. Ele botou, então, nós somos Augusto, tá? E vamos botar dois Césares. Você escolhe um, eu escolho o outro. Tá bom. Aí ele escolheu o dele e escolheu Constantino. Na verdade, o Maximiano, né? O Maximiano estava no Ocidente, escolheu Constantino. E ele escolheu um outro, Galério, né? Então, ficaram em quatro. Mas durou pouco tempo, que o Maximiano ficou doente e tal, saiu, depois morreu. Aí o Maximiano ficou... O Diocleciano, né? Ficou doente. E aí o Maximiano falou, pô, mas eu tô meio esquisito, eu saí, ele não se sentiu bem, saiu, botaram outro no lugar. Só que esses quatro eram fracos, alguns, né? Então Constantino, percebendo isso, ele tirou um, o outro se matou, e aí ficou só ele e um outro que foi colocado depois, né? Aí, inclusive, acho que é Licínio, ele tinha casado, ele tinha casado com a filha de Constantino, era genro do Constantino, né? Eu acho que era Licínio, daqui a pouco eu lembro. E aí ele mudou, ele colocou, ficaram os dois, né? E depois, mais tarde, o outro, na traição, quis pegar o pedaço dele. Daí ele acabou dominando tudo. E em 324 ele tornou-se o imperador único, feliz da vida, né? Com o pé nas costas, tranquilo, eu mando em tudo, e acabou. Ele tinha a tendência para fazer isso, tinha a capacidade para fazer isso, só isso, né? Precisava alguém assim. Então, em 324, ele ficou até 37 quando ele faleceu. Tá? Aí ele fez as mudanças, né? A mudança eu vou daqui a pouco falar sobre isso, tá? É só para a gente entender como é que Constantino chegou aí. Chegou no meio da divisão, ele começou pequeno e acabou grande. Né? Aí vem Teodósio depois. Teodósio já mais adiante, ele morreu em 395, já quase em 400. Ele tinha dois filhos, né? Então Teodósio era muito bom no exército, dominava bem, fazia guerra e ganhava tudo e estava tranquilo. Mas ele ficava pensando, pô, vou botar meu filho, né? E aí um dos filhos ele carregou desde 6 anos no meio da guerra lá, para as incursões que ele fazia e tal, e sempre junto, aprendendo tudo, né? E ele foi ficando treinado. Quando ele morreu, tinha 18 anos. E esse ele deixou no Oriente, claro, Oriente. Deixou no Oriente porque era lá que era o Império. Agora, o outro, né, tinha 10 anos, eu acho que fez 11 naquela época ali, tinha 10 ou fez logo depois que ele morreu, 11 anos, né? Então não tinha condição, né? Na verdade, eram os auxiliares, não, os assessores dele que governavam, não tinha condição. Então, o problema é que o Arcádio que era o mais velho, o Honório era o mais novo. O Arcádio não tinha muita paciência com o Ocidente, deixa eles lá que se virem. Então, ele deu uma fraquejada, mas eles duraram aí 80 e poucos anos, eu acho que 81 anos ainda, né? Depois os descendentes do Honório e tal, até esse acontecimento ali, que daí já os últimos tinham que botar alguém lá, aí tirava, botava, tirava, isso começou a acontecer mais, e aí chegou no caso do Acro ali, né? Tá? O Ocidente aconteceu isso. O Oriente, forte. Tocou forte, cada vez mais forte. Tá? Porque tinha vários fatores. Né? Depois, quando falar das mudanças, eu vou falar um pouco mais. Então, essa era a situação. Depois de Teodósio, quando ele morreu, já deixou escrito que o filho fosse para lá, porque um já estava ali no poder no Oriente, ele botou um filho no Ocidente, o pequeno lá. E deu certo por 80 anos, tudo bem. Aí vem Justiniano. Justiniano é uma pessoa, talvez o maior dos imperadores depois dessa perda do
do terreno ali do Ocidente, né? Do território do Ocidente. Ele era muito forte. Ele que recuperou praticamente todo o território perdido. Era muito forte. E aí o Justiniano, ele, além da recuperação do território, ele fez outras coisas que ficaram para a história, como o Corpus Juris Civilis, né? Que é a base do direito romano, enfim, a base do direito usado em várias universidades. Alguns países não gostam, mas outros aceitam, outros acham muito bom. Enfim. Depois ele criou uma outra coisa também, a pentarquia. A pentarquia dos patriarcas, ou seja, para controlar a igreja, né? Porque Justiniano ele era o Augusto, então ele estava acima de todos os patriarcas. Inclusive não tinha nome de papa, né? O patriarca de Roma era sujeito à autoridade do Justiniano. Esse é o problema. Então ele pegou as principais cidades, né? Roma, né? Tinha o patriarca de Roma, que bem séculos depois foi ser chamado papa. O patriarca de Constantinopla, onde era a capital do Império Oriental. Depois o patriarca de Antioquia, que tinha sido a capital do Império Seleucida lá, né? Antioquia, na Síria ali, na pontinha quase chegando na Turquia. Depois o patriarca de Jerusalém e depois o patriarca de Alexandria no Egito, tá? Então você tinha as 5 principais igrejas e que várias igrejas, né, 80, 100 igrejas respondiam elas se dirigiam a elas, que eram as principais igrejas. Cada uma delas tinha várias, né, igrejas, em torno de 100 igrejas dependentes dela. E assim ele com os 5, ele reuniu os 5 e já estava com tudo resolvido para a cidade, para a igreja, para todas as igrejas. Essa era a ideia dele. Funcionou bem. Mas evidentemente que o patriarca de Roma, ele não gostava disso, né? Porque ele estava lá na cabeça dele, eu estou aqui na capital, que era a capital de Roma, era, né? Mas ele estava lá e ele queria sempre poder. No momento certo, quando surgiu a oportunidade, ele quis se independer e acabou se independendo. Mas, porque ele tinha que responder sempre ao imperador do Oriente, né? Ele não gostava, lógico. Então o que aconteceu? Vou mostrar para vocês aqui no mapa, isso que eu estou falando, das divisões, para vocês terem uma ideia. Dê uma olhadinha no mapa então. Esse mapa é uma divisão que divide no meio, em duas. Ela tem as outras divisões, mas fica muito confuso. Então eu peguei outro mapa para mostrar as divisões em 4. Aqui está em 2. Você pega uma seta preta em cima, uma seta branca embaixo, a linha no meio divide no meio, né? Ela passa de norte a sul, dividindo a parte oriental, né? Onde fica lá Israel, o Egito, a Turquia, aquela região, né? E aqui para a esquerda, a Europa, né? O norte da África, também a parte mais ocidental do norte da África, tá? Essa foi a divisão em 2. Mas durou pouco, não deu certo. Eles foram para a divisão em 4. Essa aqui vai ser interessante, porque vocês podem ver ali, por exemplo, em amarelo, vocês têm aqui a Gália Vienenses ali, aquela região da Gália, onde é a França, né? E a Britânia, onde tem a parte da Inglaterra lá. Daí você tem aqui a parte em verde, tá? É de Maximiano, porque foi Maximiano que era o sogro, né? De Constantino. Constantino casou com a filha do Maximiano, lembra? Aí veja, na Dalmácia aqui, nessa parte da Grécia, aqui estava aquele que entrou, o Galérios, no caso, mas depois entrou outro. O Galérios que tinha sido colocado pelo Diocleciano, tá? E o Diocleciano pegou aqui, ó, onde tem a Ásia, né? Toda a Turquia ali, o Oriente Médio, né? A África, o Egito, a Arábia ali. E toda essa região aqui era a parte maior do Oriente, ficou com o Diocleciano, né? Essa era a divisão em 4, tá? Então, assim, para a gente ter uma ideia, eu fiz uma divisão que não tinha nesse mapa aqui, o mapa está meio torto. Apontei aqui para vocês verem onde está aqui a Itália, tá? A Itália tá, a seta verde mostra onde é Roma, né? E a seta vermelha mostra onde é Constantinopla. E eram as duas capitais das duas partes. E esse veja todo em roxo que está, o roxo meio vermelho, que está aqui para a esquerda, né? Vocês estão vendo que é o que o Justiniano recuperou do que havia sido perdido. Pegou toda a Itália, tudo ali, né? Norte da África, pegou tudo. Ele pegou um pedaço da Espanha, né?
Tá? Então, depois aqui eu botei o mapa maior. Aqui é o tamanho maior que o Império Romano já teve. Tá? Esse império aqui, ele começou, acho que 106, alguma coisa, 100 e alguma coisa, e foi até 117. 117 ele atingiu o tamanho máximo. Olha o tamanho que ele atingiu. Esse aqui é o máximo que o Império Romano já atingiu. Pegou até a parte lá onde hoje os persas, né? A parte do Irã, a Mesopotâmia toda, onde é Iraque, tudo, pegou tudo para dentro, né? Pegou uma parte ali uma parte boa da Península Arábica, né? Que é o norte da Arábia, onde habitavam geralmente os árabes mais, né? E o Egito, tudo subiu aqui para cima. Então ele pegou um tamanho grande, assim, né? Nunca mais conseguiu todo esse tamanho, hein? Porque eram outros tempos, né? Então eu botei um texto também que eu quero que vocês leiam comigo. É um texto de um especialista, tá? Chamado bizantinista, né? Porque os que estudam o Império Bizantino tornam-se especialistas raros, porque os livros costumam colocar, por exemplo, 50 capítulos, né? 49 de Roma e o último capítulo explicando a parte que sobreviveu, ficou bizantino e pronto, e acabou, né? Então morreu o assunto, porque o viés é do Ocidente, nós somos cultura ocidental, né? Então nós desconhecemos a maior parte dos fatos da história que envolveu o Oriente. É contada pelos ocidentais, especialmente os iluministas. Vou tocar no assunto daqui a pouco. Então vejam lá, o próprio nome bizantino ilustra os equívocos a que a história do Império tem sido frequentemente sujeita. Veja que são equívocos, né? Por quê? Porque contada com viés. Pois seus habitantes dificilmente teriam considerado o termo apropriado para eles próprios ou para seu estado. Não, deles, né? Dos romanos, né? Era a sua opinião, ninguém menos que o Império Romano. Então era deles o Império Romano. Eles continuaram vivos lá, não aconteceu nada com eles. Né? Para dizer que acabou o Império Romano, não aconteceu nada, aconteceu lá no sul, né? No Ocidente, né? Então, aqui embaixo, orgulhosos dessa herança cristã e Roma convencidos de que seu império terreno se parecia tanto com o padrão celestial que nunca poderia mudar, eles se chamavam Romai, ou romanos. Aqui não lê Romaioi, no grego atual, assim, moderno, é Romai, tá? Ou romanos. Eles se consideravam romanos, e eram romanos, né? Durante esses mesmos séculos, ele está falando aqui dos séculos 5 e 6, né? Houve mudanças tão profundas, e houve mesmo muitas mudanças, né, em seu efeito cumulativo, que após o século 7, o Estado e a sociedade do Oriente diferiam acentuadamente de suas formas anteriores. Se você comparar o que era o Império Romano depois do século 7 com o que era o Império Romano no tempo de Cristo, é muito diferente, claro, mas as coisas mudam, né? Lógico que mudam. Em um esforço, veja bem, em um esforço para reconhecer essa distinção, os historiadores tradicionalmente descrevem o Império Medieval como bizantino. Então, esse Império Medieval como bizantino foi um nome bem posterior. Tá? Descrevem o... Por que medieval? Porque a maior parte dos historiadores acreditam que quando essa 476 lá, que eles chamam de queda do Império Romano, ou seja, houve aquela questão com Odoacro lá e tal, ele depôs o imperador lá, que era o usurpador. Essa ocasião marca o fim da Idade Antiga e começa a Idade Média. Tá? E é o que acontece, passam-se mais de 1000 anos, e então você, dali quase 1000 anos, né? E você chega em 1453, quando o Império Romano de fato caiu, sob o Império Otomano. Né? Foi conquistado pelo Império Otomano, que evidente torna-se os pés da estátua. Né? Então, quando ele caiu, acaba a Idade Média e começa a Idade Moderna. Alguns acham outras coisas, mas são poucos. A maior parte aceita isso, para vocês verem a importância desse império que foi o Império Medieval, Roma Medieval. Aí fica bem colocado, né? Já que dividido como medieval, era Roma medieval, né? Roma na parte medieval, no período medieval, certo? É só isso. Ele estudou em Cambridge também, fez doutorado em Cambridge, lecionou grego moderno, história bizantina, língua e literatura, é um cara extremamente culto, né, e especialista. Ele escreveu 14 livros sobre o assunto. Ele lecionou no King's College de London e na Universidade de Dublin, University College de Dublin.
Dublin, eu até conheci lá, é um negócio interessante. Eles têm cinco prêmio Nobel, né? Eles têm 5 professores que ganharam o prêmio Nobel. Então vocês veem o calibre, né? Da universidade. E aqui eu vou comentar agora com vocês as mudanças que houveram, tá? Houveram mudanças? Sim, três mudanças para resumir, foram 3 grandes mudanças, né? Então vamos dissecá-las, né? Então você pega assim, Constantino é o primeiro, tá? O Constantino, quando tomou pé da situação, aliás, antes ele fez o Édito de Milão, junto com o Licínio, estava certo, era Licínio. Junto com o Licínio, ele fez o Édito de Milão. O Édito de Milão, o que que foi? Ele foi assim, ele colocou a igreja cristã, né, como legal, porque eles tinham sido confiscados, né? Tudo que eles tinham, eles perderam, os prédios, as coisas perderam, muitos morreram, e eles não podiam praticar o culto, era proibido praticar o culto, eles não podiam ter cargo público, nem por ser no exército, não podiam nada, né? Aí ele colocou tudo isso como legal agora eles eram legais. Podia entrar no exército, podia fazer tudo e devolver os prédios todos que ele tinha lá, que ele sabia que tinha, o Império Romano tinha confiscado, devolveu tudo à igreja. No Império todo. Isso foi uma coisa tremenda, né? Mas foi só até aí. E aí depois inclusive o Licínio, né, assinou com ele, mas tempo depois ele não honrou isso aí. Aí lá no Ocidente, né, onde estava, aliás, nessa época ainda estava o Licínio no Oriente, né, porque ele tinha sido colocado e o Constantino tinha conquistado o outro do Ocidente e estava no Ocidente. Ele queria o Oriente, mas estava lá ainda. E aí foi a chance dele. O Licínio até, ele casou, o Licínio casou com a irmã do Constantino. Ele era cunhado do Constantino. Mas ele traiu e tentou tomar a parte do Constantino. E ele também tinha voltado atrás na questão de Milão, lá no território dele, e os caras tiveram que ser mandados embora, os cristãos do exército. Então foi um negócio meio complicado. O Constantino não gostou e foi atrás dele. E guerreou e venceu e pegou ele e executou como traidor, né? Porque ele tinha tentado acabar com o Constantino. Pronto, acabou. Tudo que o Constantino precisava. Aí tomou conta de tudo. Aí quando ele tomou conta de tudo, exatamente nesse período, no mesmo ano, ele foi ao Oriente e escolheu um lugar que ele achava que era o melhor que tinha, para segurança e como estratégica também. Então, nada como Constantinopla. Ele pegou, na época era Bizâncio o nome, né? Por causa do Bizas, o rei deles lá, eles saíram de uma região ali da Grécia, né? E se posicionaram ali em 667, 668, mais ou menos, né? Antes de Cristo, né? Então era bem antiga já a colônia de gregos ali. Mas aquilo ali pertencia já ao Império Romano desde 46 antes de Cristo, tá? Então ele não saiu do território romano para ir para outro lugar. Ele estava dentro do território romano, só que pegou um lugar que para ele era estratégico. Por quê? Porque a navegação, eles controlavam muito bem a navegação no Mediterrâneo, o Império Oriental, porque para ir levar mercadoria para o Oriente, eles tinham que atravessar o Estreito de Bósforo. E ali não tinha como, ali estava Constantinopla, na beira da água. E no outro lado eles dominavam também, então não tinha como, né? A pessoa tinha que passar ali, pagar imposto, pagar tal. Então eles enriqueceram, né? Eles cuidavam de todo o comércio. Plantavam também lá e tal, e tudo era controlado pelo Estado. De forma que era perfeito, né? Eles ficaram com muito dinheiro e especialistas em fazer negócio e também diplomacia e tal, e conseguiam desviar as coisas sem guerra, muitas vezes sem guerra, né? Isso foi muito interessante no Império Oriental, né? O que não tinha no Ocidental. Então, depois ele batizou de Nova Roma, quando começou a construção, né? Mas depois o pessoal não, acho que não vai dar, vamos ter que botar Constantino, tem que ser o seu nome. E aí botaram Constantinopla, em homenagem ao Constantino. E fizeram uma fortaleza ali, né? A cidade chegou a 500 mil habitantes, né? A cidade tremenda. Então era muito forte, né? Levou muito tempo. Em 1204 foi a primeira vez que ela foi conquistada, depois de construída de 630, é mais de 1.600 anos. 1.600 anos sem ser conquistada. Aí o que acontece? Na Constantinopla, então, ela ficou esse nome de 600
né? De 330, ela ficou até 1930, aí que dá os 1.600 anos, né? 1930, quando já tinha até acabado o Império do Oriente, o Romano, tinha acabado o Império Romano, conquistado pelos otomanos. Os otomanos ficaram quase 500 anos e também caíram, né? Perderam a Primeira Guerra, estava entre os que perderam a Primeira Guerra Mundial, e aí foram ficando mal das pernas. Em 1922 entrou a República, pegaram só aonde é a Turquia ali, e morreu o Império, né? Morreu em aspas, né? Ele ficou ali vivo, né? Ele tá, agora está se revivendo, né? Ele está começando com a tentativa de voltar a conquistar as coisas que eram do Império, né? Isso é uma outra história. Então, em 1930, os turcos, né, os islâmicos ali da Turquia, resolveram botar o nome de Istambul. Então hoje ela é Istambul. Então ela foi Bizâncio até 330 depois de Cristo. De 330 até 1930 ela foi Constantinopla. Toda a história do Império Romano Oriental foi Constantinopla. Por isso que o nome bizantino ele é anacrônico. Além de ser dado mais de 100 anos depois, que já nem existia mais o Império Romano, eles deram outro nome. É uma coisa absurda, né? Enfim, não é histórico, isso aí é interpretativo. Então, depois de Constantino, vem Teodósio. Tá? O Teodósio fez o quê? O Teodósio fez o Édito de Milão. Esse nome Édito de Milão, Édito de Tessalônica, desculpa, Édito de Tessalônica, esse nome é bem posterior também, só para a gente entender. Édito de Tessalônica significa o seguinte, ele colocou a religião cristã como oficial. Portanto, a religião pagã romana tinha que ser ilegal. Certo? Ele fez isso em 380. Mas 8 anos depois ele viu que tinha vários focos. Os caras estavam quietinhos lá fazendo o culto deles. Aí ele mandou o exército e dizimaram tudo, arrebentaram, quebraram e tal, e botou leis mais severas na punição de quem fazia culto pagão. O culto pagão romano, né? Então, praticamente desapareceu o paganismo dentro do Império do Oriente, o Império Romano, né? Isso é interessante. Aí ele levou de 388 até 391 para limpar tudo. Isso foi o grande serviço que ele fez. Isso é outras coisas, mas enfim, isso aqui é porque interessa pra gente, tá? Então, veja, eles mudaram a capital, Constantino mudou a capital, ele e Constantino mudaram a religião completamente, né? Desde Constantino se converter para o cristianismo, todos os outros imperadores de Roma por 1000 anos foram cristãos. Nós temos que entender isso aí. Todos foram cristãos. Acabou. O império ficou cristão. Ficou uma coisa absurda. Então, para aqueles que são os iluministas, por exemplo, né, odeiam o cristianismo, odeiam a religião, é um absurdo. Aquilo é uma desgraça para a humanidade. Eles não conseguem entender isso aí. Então ficou diferente, claro. Os imperadores todos se converteram e converteram todo mundo e proibiram até outra religião pagã e só a religião cristã. Botaram a capital em outro lugar. Né? Aí vem o último, vem o Heráclio. O imperador Heráclio, ele foi mais longe, porque ele gostava do grego, né? E, enfim, ali se falava bastante o grego na parte oriental, não só falava latim também, né? Mas ele resolveu pegar a língua oficial, né? O oficial do Império Romano, botou o grego. Não quer dizer que todo mundo tem que falar grego, não é isso? O oficial do Império Romano seria, assim, toda a papelada, né? Digamos... da diplomacia, dos decretos, tudo saía em grego. O título daqueles que, desde dele, que foi chamado Basileu, né? Basileia é reino em grego, mas o Basileu seria o rei, né? Mas ele é imperador, ele traduziu como Basileu ou imperador, né? Tá? Então ele se chamava Basileu e todos os outros funcionários públicos tinham os cargos, o nome dos cargos, tudo mudado do grego. Mudou tudo. Então, isso chocou o Ocidente, né? Ou seja, eles não são mais romanos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá era Roma, né? Só isso. Entende? E eles mudaram, então, a língua oficial do Império para o grego, a capital mudaram para o Oriente, né? E todo mundo cristão, desde os imperadores até todo mundo. Proibido outro. É uma mudança gigante, na verdade. Mas, e não é o Império Romano por causa disso? É o Império Romano, que mudou. Excelente, tá tudo certo. Né? Para o benefício, na verdade.
Então, vamos ver, tem coisas maravilhosas que eu não posso contar, né? Por exemplo, aquela época da iconoclastia, o movimento demorou uns 80 anos, eu acho que três imperadores, né, foram iconoclastas, né, destruindo os ídolos, tudo, porque aquilo era antibíblico. E depois, como que acabou, é muito engraçado, mas talvez em outro estudo a gente aborde isso. Então, veja, os documentos oficiais de Roma, até o fim. Mesmo quando mudou a língua, falava romano em grego, só isso, né? Roma, Roma ou romanos, né? Nós somos romanos e aqui é Roma. É isso, o documento sempre for assim. A relação, né, diplomática, documentos entre o mundo islâmico e os documentos de Roma, os islâmicos sempre chamam de Roma. Sempre, nunca houve outro documento, sempre Roma. Os Rus, tá? Que eram os varegos que vieram ali, né, da Suécia e acabaram dando origem ao Rurik, né, sendo o primeiro imperador da Rússia e surgiu a Rússia, se converteram para o cristianismo por causa do Império Romano. O Império Romano converteu eles, por isso eles são gregos ortodoxos. Eles são da Igreja Católica Ortodoxa, tem aí a grega, a armênia, lá, a russa, e vai embora. Tá certo? Por causa do Império Romano. Então, todos eles, até a Igreja Romana chamava de russo, a Rússia chamava de romanos, os romanos, a Igreja Católica Romana de Roma, lá da capital, lá da antiga capital da Itália, então eles também chamavam de Roma, né? Porque isso era uma coisa oficial, né? Agora, teve um momento depois que mudou algumas coisas, mas eu já vou explicar. Então, veja, o que acontece? O patriarca que ficava em Roma, ele ficava indignado de ter que aceitar tudo isso e tirar o chapéu e não poder falar nada, né? Então a primeira oportunidade que surgiu foi quando Carlos Magno estava crescendo e ele viu a oportunidade. Aí começou aquela coisa de ele ir lá coroar a pessoa, né? Então ele foi lá e coroou o Carlos Magno e chamou de imperador do Ocidente. Mas veja, ele tomou essa coragem porque justamente ali no ano 800 estava, na virada para os 700 para 800, ali estava uma imperatriz. Na verdade, morreu o imperador e o filho era pequeno, né? E aí ela dominou 5 anos. Inclusive, ela teve que fazer uma tramóia, né, para tomar o poder do filho, que acabaram matando o filho dela. Isso é uma coisa absurda, né? Mas enfim, aí nesse momento, o Carlos Magno pediu ela em casamento. Mas daí um assessor dela, que era o assessor mais próximo, acho que deu um jeito de desviar o negócio e impediu, né? Não sei se gostava dela, tinha uma coisa, sei lá o que, né? Não deixou acontecer o negócio, porque quase que ela casa com o Carlos Magno. Então o imperador do Ocidente teve os descendentes dele até 1888, né? Então ficaram 88 anos no poder, e aí teve um vácuo até surgiu uma outra oportunidade para o papado, que era a dinastia dos germânicos. Então Otão I era o rei, né? E ele foi lá e coroou o Otão. Então dali para frente ficou lá o Império do Ocidente. Depois foi trocando de nome. Mas quando eles conseguiram botar o Sacro Império Romano, que tiveram coragem de botar romano, foi em 1204. O que aconteceu em 1204? 1204 foi um período muito interessante, porque teve a Quarta Cruzada, certo? O Papa botou fogo para o pessoal ir lá para o Egito. Mas daí o que aconteceu? Eles se desviaram, se juntaram com os venezianos, e veio um exército gigante veneziano, eles se juntaram e deu 10 mil pessoas, 10 mil soldados, e eles foram para Constantinopla, porque em Constantinopla tinha tido o cara contou essa história, né? Mandou uma carta para eles, que tinham deposto o pai dele, mataram, o cegaram, parece ele, não sei como é que foi, e depois ele escapou, mas ele queria que eles fossem lá, dominassem, né, com a ajuda dele, ele fez uma tramóia para eles dominarem, e ele ofereceu dinheiro, daí botava ele no cargo, ele dava o dinheiro para os caras. Foram, né? Dinheiro é dinheiro, né? Em vez de perder dinheiro no Egito, vamos ganhar dinheiro lá, né? E foram e conseguiram, depois de um tempão, eu acho que 2 anos, aí conseguiram passar lá, porque pelas bagunças que aconteceu lá dentro, um mata outro, mata outro, mata outro, e aí mataram esse também que ia dar o dinheiro para ele, e o outro não queria dar o dinheiro, que não tinha nada a ver, então o exército entrou. Então conseguiram pilhar e mataram um monte de gente, foi um desastre lá, né? Foi um desastre.
Levaram todas as coisas que tinha do cristianismo ali, pilharam tudo. Foi uma desgraça. E isso durou 56 anos, fizeram um reino latino lá. Mas depois os romanos, eles estavam nas beiradas, eles conseguiram se unir e tomaram Constantinopla de novo. Aí Constantinopla já tinha enfraquecido com isso tudo, né? Eles tomaram Constantinopla de novo, porque a traição tinha vindo de dentro, né? Eles tomaram Constantinopla e ficaram aí até 1453, mais 200 anos. Aí quando chegou em 1453, aconteceu um fato bem interessante. Eu acho que ele era da Europa, não sei se era italiano ou de Veneza, eu não sei de onde que era, um europeu que foi conversar com o império, com vários impérios, ninguém aceitou a tecnologia dele. Aí ele foi lá nos otomanos e falou, olha, tem um canhão que eu jogo uma bola de aço, de ferro desse tamanho a 2 quilômetros. E o cara, sério? Sério? Comprou, então venha, faça aqui e tal. Foi lá e mirou os muros de Constantinopla, levou o exército dele e 2 quilômetros botaram as pedras, moeu lá e conseguiu fazer uns 2 buracos lá acertando a mira, fizeram uns 2 buracos e conseguiram entrar. Né? Então dominaram Constantinopla, porque ele falou assim, olha, ninguém me ouviu. Constantinopla não quis, lá os impérios europeus não queriam, não deram bola, não, isso é bobagem. E funcionava, era tipo como se fosse uma pólvora, né? Se depois aperfeiçoaram, mas era uma coisa como explosiva, que ele botavam bastante atrás da coisa e o negócio tinha vários metros de canhão, gigantesco, né? E tocava aquilo lá 2 quilômetros, né? Então ele conseguiu passar, né? E foi assim que eles derrubaram mais facilmente e conseguiram dominar os romanos. Finalmente caiu Roma. Então veja, Roma caiu quando? 1453. O que aconteceu em 476? Roma, né, perdeu, e não foi nessa época, perdeu um pouco antes, ganhou de novo. Aí perdeu nessa época, ganhou de novo. Ele perdeu de novo, e foi esse vai e vem até que não deu para controlar mais aquela região. Então eles se concentraram aonde eles tinham controle, na outra metade, né? Tá? Essa divisão administrativa. Praticamente isso, só isso. Né? O fato histórico é que morreram romanos. Mas da onde saiu então a palavra bizantino? Tá, a gente sabe que é de Bizâncio, mas quem é que chamou o Império de Bizantino? Agora vamos para a Reforma. Vejam, Lutero. Uma vez eu estava no mestrado de filosofia, quando eu fiz lá antes de fazer medicina. E um professor que veio lá dos Estados Unidos falou assim, bom, vocês ouviram falar em Lutero, né? Aí ficou complicado. Ficou complicado. Aí eu compliquei a vida dele, porque fiquei com raiva, né? Como é que quem não ouviu falar em Lutero, né? Como é que uma pergunta absurda, né? Então, o Lutero, ele tinha alguns vieses, lógico, né? Ele não é perfeito. Lutero, ele fez uma coisa magnífica, tá? Que foi, por exemplo, mudou a história, né? Ele mudou o curso do catolicismo na época, ele retornou para a Bíblia, de certa forma, para a Bíblia, para a justificação pela fé, né? Então, ou seja, foi um dos 5 solas lá, ele recuperou várias coisas. Então, quando isso aconteceu, isso foi o que ele fez de bom, que foi maravilhoso. Uma coisa não anula a outra. Nem a boa anula a ruim, nem a ruim anula a boa. Só isso. O que ele fez de ruim? Várias coisas. Agora, a principal seria o seguinte. Eu ainda vou mostrar para vocês isso. Ele escreveu um livro que dá a base, vai até além do que os nazistas fizeram com os judeus. Ele odiava tanto que no julgamento de Nuremberg, né, não lembro agora o nome de um dos grandes da SS lá que estava sendo julgado, falou uma coisa, aí o juiz falou que era desrespeito, ele falou, eu falo alguma coisa que Lutero não disse? E na verdade todo mundo se calou, né, porque o livro dele dava toda a base do ódio, né, de destruir. Inclusive ele chega a falar que eles seriam culpados por não vingar o sangue de Cristo, tinham que destruir esse... Era complicado. Mas ele, tudo bem, ele cometeu esse erro aí, só que isso impregnou a concepção toda sobre tudo, sobre a escatologia principalmente, né? Como é que ele ia imaginar que tinha alguma coisa a ver com Israel a escatologia? Mas de jeito nenhum. Na cabeça dele não entrava isso, de jeito nenhum, né? Porque eles não eram ratos, tinham que ser destruídos, mataram Jesus.
Ele não tinha entendido as coisas. Esse é um problema. Criou um viés, né? E Lutero achava que Cristo vinha nos seus dias, né? Isso é comum, né? Na pessoa olhar a escatologia e pensar, bom, deve ser agora. Tá? Então ele olhava, quem é que causava problema para ele? Ele era protestante, mas ele protestava contra quem? Contra a Igreja Católica Romana, né? Que ficava lá em Roma. É só isso. Então, ele achava que logo depois do cisma, em 1054 ali, eles, por alguma razão, viraram o trono da besta. Então, ele não identificava um papa sendo a besta, mas era o trono da besta. Cada um passava era besta, era o trono da besta lá. E então esse era o viés, né, que tinha para tirar isso aí, é quase impossível. Né? Porque daí o que aconteceu? Aí vem Jerônimo Wolff. Quem era Jerônimo Wolff? Aluno do Melanchthon. Quem era Melanchthon? O braço direito de Lutero, que foi o que substituiu Lutero quando ele morreu. Então, Lutero morreu, entrou Melanchthon. Era o cabeça, certo? E um aluno dele era o Jerônimo Wolff. Então, na cabeça dele, não podia passar na cabeça dele que Israel tinha alguma coisa a ver com a profecia. Né? E que Roma já tinha passado, porque senão não tinha como encaixar o papado, se Roma estava ainda. Né? Seria assim, em 1453, aí não daria. Então, eles consideravam a queda de Roma só oriental. Ocidente, esqueça. Esqueça, o pessoal lá não tem nada a ver. Os loucos lá, que mataram Cristo, e mais aquele povo lá, os muçulmanos, aquilo esqueça, eles tiram, assim, passaram uma borracha e tiraram para lá. Esse é o problema. Daí não tem como você interpretar. Aí, o que aconteceu com Jerônimo Wolff? Ele traduziu vários documentos do Império Romano, do grego, né, porque era grego oficial, do grego para o alemão. E aí, quando ele traduziu isso, ele foi colocar um nome. Que nome eu vou colocar? Vou botar Império Bizantino. Não. Um texto da história bizantina. Um texto da história bizantina. Mas como assim? De onde é que ele tirou isso aí? Talvez alguém já tinha falado alguma coisa antes. Mas ele é o primeiro documento que se tem notícia, né, que é comprovado. Então, veja, um texto da história bizantina. 104 anos depois, 1557. Fazia 104 anos que tinha acabado Roma. Ele mudou o nome. Mas isso ficou quieto. Né? 100 anos depois, teve um outro historiador que também fez a mesma coisa. Eu acho que copiando ele, não sei, ou não. 1680, poucos anos depois desse segundo, aí vem um francês, que é complicado. Charles de Cange. Né? Charles de Cange. Então, esse Charles de Cange, ele escreveu a história bizantina em francês. E aí, amigo, fez uma confusão, porque os iluministas adoraram, né? Então todo mundo começou a usar. Montesquieu, ele usava direto isso, foi o que popularizou o termo, né? Na época, o bizantino, certo? Voltaire e outros críticos, né? Falavam tudo que podiam falar de mal, porque eles, o Império Romano do Oriente, eles eram o oposto do que eles pregavam. Lá eles tinham um poder absoluto na mão, tudo na mão do imperador. Até o comércio era controlado pelo imperador. Tudo. Eles eram ricos. Eles eram extremamente diplomáticos. Conseguiram se virar por quase 1000 anos. Ninguém conquistou ele por quase 1000 anos. Eles tinham tudo de bom. As pessoas eram felizes, eram cultas. Eles tinham coisas engraçadas que eles falavam assim. Não lembro qual deles foi que falou. Aquele povo que come com um talher. Porque o negócio tinha que comer com a mão, né? Comer com um talher. Um povo bárbaro, né? É engraçado, é muito engraçado isso. Enfim, eram coisas assim, absurdas, né? Que se pensava porque eles queriam desqualificar aquilo. Não era possível. Como é que nós vamos fazer uma Revolução Francesa e dizer que não pode ter um poder absoluto, que tem que separar a religião do poder, que a religião não serve para nada, que é uma porcaria? Se a gente olha para lá e é uma perfeição, né? Dos pontos de vista humano e em relação a eles, né? Então, eles odiavam. E lógico, a nossa cultura aqui ocidental, ela é iluminista. Ela foi extremamente influenciada por iluminismo. Não só, mas muito. Talvez o que mais influenciou o pensamento liberal é o iluminismo, que é o contrário do que era o Império Romano. Mas tem alguma coisa a ver com a outra na história? Se você for se ater a fatos, o Império você vai desqualificar porque ele é uma coisa que você não concorda. Não existe isso. Então, deu um viés na história também. Os historiadores tiveram um viés de interpretação.
o que meio que anuviou os fatos. Então, quando você vai para os fatos, Roma acabou em 1453, até lá era Roma, todo mundo achava que era Roma, documento, tudo Roma. 104 anos depois, o primeiro inventa a história, chamado de bizantino. Aí depois protagonizou, então todo mundo fala o nome. Então parece que é outro império. Vem estudando os impérios, Império Romano, Império Bizantino. Como assim? Império Romano inclui o Império Bizantino, seria uma fase então, mas não tem, esse nome foi criado 100 anos, mais de 100 anos depois. E ficou popular realmente, né, no século XIX, metade do século XIX ali, 1850 em torno, né, nesse período ali, foi que ficou bem assim, comum se falar Império Bizantino. Então, cria uma sensação quase inconsciente, é outro império. E aí, amigo, você vai descendo na estátua, nas pernas, chega lá, corta a perna no meio. Opa, acabou aqui, ó, 476, nem no meio dá. Corta fora, fica um hiato. E Roma, mas quem que conquistou Roma? Não, foram invasões bárbaras. As invasões bárbaras, elas são provas de que não pode ser Roma na ocidental. Essa é a prova. Nós vamos ter um estudo só das invasões bárbaras, para vocês entenderem que ela prova que não é um império, ou seja, ocidental. Não pode ser. Então esse é o problema. Se você entender, hoje eu quero que vocês entendam isso. Roma continuou normal. Vamos pensar que fosse o Brasil. O Brasil, por exemplo, tem problema um problema internacional, com talvez a questão ecológica, que é muito importante hoje, né? E esses acordos e tal, enfim, eles criticam muito o Brasil, porque nós temos aqui uma dificuldade de informação, né? Por exemplo, na Rússia, nenhum meio de comunicação vai fazer uma informação contra a Rússia, contra o primeiro-ministro ou contra o presidente. Jamais, jamais, em qualquer dos países que você achar. Agora no Brasil faz contra, todo o povo contra, nem que tem que inventar algumas coisas para ser contra. Aí o que acontece? Lá de fora estão acabando com a Amazônia. Então vamos dizer que o Brasil não está percebendo que está difícil, ele divide o território no meio e bota um representante lá do presidente, seria como se fosse um presidente lá, cuidando dos interesses lá, para tomar a decisão rápida e o exército lá. Né? Mesmo assim, eles tomariam um tempo depois. Aí tomaram aquela parte, não é mais nossa. Nós não somos mais brasileiros? E amanhã não somos mais brasileiros? E o ano que vem? E daqui 20 anos não somos mais brasileiros? Porque agora nós vamos mudar, somos menores, o território... Mas como assim? Continua o Brasil, perdeu um pedaço do território, só isso. Foi só isso que aconteceu, tá certo? Então vamos entender, Roma perdeu um pedaço do território previsto já antes por alguns imperadores e Constantino tomou uma providência antes de mudar a capital e botar as coisas lá, porque senão eles iam perder tudo. É só isso. Continuaram por mais 1000 anos. Tá? Aí se você vai até os 1000 anos, você vai lá no 1453, quem conquistou Roma? Porque você veja aqui, quando eu falei para vocês aqui, o Império Babilônico foi conquistado por Medo-Pérsia. Império Medo-Pérsia, conquistado por grego macedônico. O grego macedônico, conquistado por Roma. E Roma, conquistado pelo Papa? Pelos bárbaros? Não. É um reino. Quando você for para lá, nós vamos entender que lá é um reino. Os pés da estátua é um reino. Não são vários reinos. E aí vamos entender a questão da invasão bárbara e dizer que não é. Então nós vamos entender isso aí com calma, né? Olhando no texto, vamos lá para o hebraico, para o grego, vamos para o aramaico, que esse setor ali era aramaico praticamente, todo. Então, quando você tem lá, o Império Otomano conquistou Roma. Pronto. Roma caiu, o Império Otomano, estamos nos pés da estátua. Aí vem os dedos, né? Os dedos vão surgir só em 22, quando cai o Império, é que se independeram os países, tá? É só isso. Mas isso é um outro estudo. Nós vamos estudar isso no próximo estudo, a gente vai ver o Quinto Reino. Vamos tentar entender isso aí, é uma sequência, tá? Para ir aprofundando, depois voltamos para as invasões bárbaras para fazer a coligação com tudo, tá? Foi muito interessante. Vocês aqui comigo, eu agradeço a presença e gostaria que vocês estivessem comigo também na semana que vem, no domingo que vem. Domingo que vem, no outro estudo que vai ser a continuação desse, tá? Muito obrigado, um abraço para todos. Tchau.